amigos, sacerdotes de Umbanda, que são professores, são pessoas que estão levando a Umbanda à frente pela internet, através de vídeos. Galera, aqui o time é barra pesada, entendeu? É seleção. Então é o seguinte, hoje o assunto do Café com Axé é política e Umbanda, e cada um vai falar da forma que melhor lhe convier, do que entender, de aspectos, pode ser com relação à eleição, do papel da Umbanda na política. Os irmãos estão à vontade para se soltar. Nós vamos começar com a Davi Veronese. Mostrar justo isso aí, porque eu acho que o único político aqui sou eu, né? Antes de você falar então, o Davi Veronese é o único político aqui, mas ele é quem abriu as portas lá na cidade de Peruíbe, da Câmara Municipal de Peruíbe, levou a Umbanda para dentro da Câmara Municipal de Peruíbe e conseguiu visibilidade da religião ali dentro. Ele não faria nada disso se não fosse uma interseção política. Então agora você pode falar. Eu ia falar exatamente isso. Fui convidado por você, tive a oportunidade de falar. Duas vezes. Mas então, está a terceira aí. Né? O problema não é a política, o problema é o corrupto. O problema é isso que é o problema. O problema são os princípios que o cara tem. Esse lance que todo mundo entra na política se corrompe, eu tô até agora andando a pé, meu irmão. Eu tô andando a pé até agora. Eu pago aluguel. Mas você não tem cargo público. Mas não é o único meio de se ganhar dinheiro na política. Quem conhece um pouco sabe que política é uma coisa complicadíssima. Agora, qual foi a minha intenção quando eu me aproximei da política? Primeira, eu sempre gostei de política. Sempre gostei de acompanhar, pesquisar, entender. Eu sempre tive posição política, eu era de esquerda, hoje eu sou centro-esquerda. Sempre procurei saber a importância disso para a sociedade, o que é o capital, o que é o socialismo. Eu sempre me preocupei com isso. E quando eu retorno à Umbanda e me aprofundo na Umbanda, eu vejo que nós, muitas das vezes, nos esbarramos como religião por conta da falta de uma abertura política, ou de uma conversação política, ou de um diálogo político. Hoje nós temos sancionado pela Presidenta da República o Dia da Umbanda do Umbandista, é reconhecido de maneira nacional, porque alguém apresentou, porque passou pela Câmara dos Deputados, porque passou pelo Senado, até a Presidência sancionar. Isso é importante para nós. Mas qual foi o meio disso acontecer? Agora, se o ciclano quer se promover, ganhar dinheiro, ou mentir, ou enganar usando a política, já não é um problema do cara que tem compromisso. A política está no descrédito no Brasil, esse é o problema. Não tem, a política vai bater na porta pedindo voto nessas eleições, ele está feio, meu irmão. Porque é muita corrupção, está na mídia toda hora, é mensalão, é isso, é crise, é isso, é aquilo outro. Agora, dentro da religião, hoje você olha para Brasília e você encontra uma bancada evangélica, e nós sabemos que muitos desses, não estou generalizando, da bancada evangélica, querem governar o Brasil ou colocar ideias para o Brasil baseado na Bíblia ou na Constituição. Então nós temos um problema aí onde um país laico é fictício esse país laico na íntegra. É fictício, porque é uma bancada evangélica que quer colocar coisas baseadas na Bíblia e não na Constituição. E aí um bandista com esse negócio de que não vamos se envolver em política, não podemos saber de política, pode ser que ele vai perder espaço, vai perder seus direitos, vai entender um pouco mais. Até porque nós tivemos no Rio Grande do Sul, já vou concluir minha fala, Moab Caldas, aqueles que gostam da história da Umbanda, sabe o que eu estou falando lá no Rio Grande do Sul? Poxa, vai falar que o cara não é um bandista de encher os olhos e de orgulhar de ter o irmão daquele. E o que o Moab Caldas fez no Rio Grande do Sul como deputado? A família do Atila Nunes faz um grande trabalho, ampara as casas. Agora, se vai ter divergência em pensar ou não, mas se tornaram representantes não só do umbandista, porque o grande perigo é esse também, alguém chamar para si, eu vou representar o Umbanda, eu vou representar. Isso é um outro problema. Eu acho que nós temos que dialogar mais sobre política, é legal ter mais representantes da religião, não é só pelo lance, meu irmão, da cultura de terreiro, do terreiro poder funcionar, do terreiro ter seu funcionamento, ou das nossas leis, mas é o lance também da saúde, da educação, porque, só para finalizar agora, imagina um político umbandista com os princípios que ele aprende com o caboclo, com os princípios que ele aprende com o preto velho, com os princípios que ele aprende com o Exu, levando isso para debate no parlamento. Zé de Moraes. Foi vereador. Zé de Moraes foi vereador. Não foi nome da Umbanda, foi nome de uma comunidade. Não era uma representatividade, não era uma intenção com relação à Umbanda, mas é histórico isso. E fez funcionar, quando ele foi vereador, uma escola completamente gratuita na Terra do Espírito Nossa da Piedade.
Foi no mandato dele. Foi no mandato dele que funcionou, Canteiro do Espírito Nossa da Piedade, uma escola pública e gratuita. Peraí, Zé contribuiu, meu irmão. Agora. É um modelo, exemplo. É um exemplo. Então eu acho que tem que ampliar essa discussão. Hoje na Imperial tem o dia da Umbanda, a semana da Umbanda, na verdade. É lei, virou lei. A gente acabou influenciando por irmão de Caraguatatuba, falou aqui pra mim, que se influenciou no nosso trabalho lá. Falou, pô, vê o que vocês fizeram em Imperial lá, nos deu. De fazer aqui em Caraguá. Lá em Chapecó. Fui lá também em Caraguá, convidado do Guilherme também na Câmara, abriu a Câmara lá pra gente. Isso é legal. Apoio até hoje lá. Lá em Chapecó agora, o nosso irmão que está lá em Chapecó pegou o modelo do projeto aqui, já arrumou um vereador lá para apresentar o projeto. A festa de Iemanjá em Peruíbe também virou um projeto de lei, com a nossa contribuição de outros irmãos. Então tem que pensar mais assim no lance da política e separar o político, a corrupção da boa política, do diálogo, de um grupo, de honestidade, de verdade, dá para fazer certo. Eu acho que é isso. Na década de 50 a gente tinha no Rio de Janeiro praticamente o segmento umbandista de Zélio de Moraes, se a gente pode falar assim. Tinha o segmento umbandista mais africanista, que é do Tata Tancredo, que é um umbanda morocco, e a gente tinha aquele segmento mais iniciático, esotérico da Tenda Mirim, que é onde nasce esse conceito de hierarquia, primeira diversidade de umbanda. Então, na década de 50, historicamente, a ala da Umbanda mais afro, pode-se dizer até mais negra, se juntou com uma ala mais branca, inclusive racialmente falando, historicamente, até economicamente falando também, se uniram e na década de 50 elegeram Átila Nunes no Rio de Janeiro. Isso aconteceu por uma coligação de todo o movimento umbandista em que eles falaram, então, tudo bem, nós vamos parar aqui de discutir quem é certo, nós vamos nos unir para eleger alguém. Vamos eleger quem? Foi eleito Átila Nunes. Até hoje a família Átila tem uma atuação primorosa no Rio de Janeiro. Eu também já estive lá na Câmara no Rio de Janeiro a convite do Átila, do Alexandre Átila, do Átila Nunes Filho, da família Átila Nunes, e para mim, é um exemplo de atuação política umbandista histórica e familiar, inclusive com o programa Melodias de Terreiro, que é um dos primeiros programas de rádio de Umbanda, que começou lá com o Átila Nunes Pai, com a sua esposa Balbina, e até hoje está no ar pela família Átila Nunes, que inclusive ajudou, colaborou a gente também divulgando o curso de Exu gratuitamente, sem cobrar nada da gente. Eu falei, Átila, estou com esse curso aqui. Ele falou, meu irmão, é seu, então pode mandar para mim aqui que nós vamos ajudar, nós vamos divulgar. Muito queridão, na minha opinião. Então, lógico que tem gente boa, do mesmo jeito que tem gente que quer se aproveitar. Só para, eu não vou mais falar, mas em Mongaguá tem o Jacó, né? Jacó, que é vereador, é sensacional. Filho da mãe Cidinha, foi feito com o pai Ronaldo, foi feito com a Joana em Pará, o pai Jacó ali. Meu amigo, meu irmão. Considerado filho de santo, tanto do pai Ronaldo quanto do primado brasileiro Joana em Pará, que também já estive lá com o Jacó, muito queridão, um abraço aí, Deus, um abração. Ele é vereador e pré-candidato a prefeito lá. Pré-candidato a prefeito, e é muito bom, um umbandista exemplar. Exatamente. Terreirão com banda gigante, com muitos filhos, faz um trabalho social maravilhoso. Ali. Tem exemplo bom, tem os ruins. Agora, eu não preciso seguir os exemplos ruins, né? Eu vou cair na mesma lábia dos caras que querem aproveitar da religião. Muitos estão ali. Agora, e os caras que estão fazendo certo? A família Nunes, o pai Jacó, todos os outros. O que eu acho que pega, né, pelo menos o que a gente sempre ouviu, né? Religião e política não se combinam, né? Verdade. É o que a gente sempre ouviu, a gente já não tinha um discernimento, né? Não tinha um discernimento. Mas até que ponto que é ruim? Tudo na nossa vida é política. Você ir comprar o arroz no mercado é política. Então a Umbanda precisa de política também. Eu acho que o que pega foi essa história do passado. Umbanda e religião, quer dizer, religião e política não se misturam. Eu acho que se mistura assim, e temos grandes pessoas que podem representar a Umbanda assim. Quito Formiga, que tem que ser lembrado. Esse Brandão, Cléia Gomes também. Muita gente trabalhando assim. Eu não entendo nada de política, eu não entendo, mas assim, eu sou a favor que haja políticos representando a Umbanda, e por que não umbandistas também? Políticos, acho que tem que fazer um diálogo, isso que o Alexandre falou, pensar num grupo, depois pensar em apoiar um e aquele cara se comprometer com aquele propósito. Eu tenho que pensar nisso. Ontem
eu fui cortar o cabelo pra vir mais bonitinho aqui. Também. Funcionou, sim. Tá certíssimo. E aí o barbeiro, que é amigo meu de longa data, falou, eu não quero mais saber nada de política e fiz um pacto com a vida, que eu não quero saber nada porque faz muito mal isso. E aí eu tentei dialogar com ele de forma improdutiva, inclusive, sobre esse assunto. Mas o que existe? Porque a gente precisa separar a política sistêmica, que é essa coisa cara hoje no nosso país, essa perversidade que se criou, esse esquema, a política como a arte de relacionar-se do ser humano. Isso é política. O relacionamento humano, ele é a política, o sentido da palavra política, né? Essa coisa grega, né? Definição grega para o relacionamento social. Quando a gente vê política como um comportamento natural do homem, ele tem que se relacionar, ele tem que sair da caixinha, se relacionar socialmente, isso é política. O que estamos fazendo aqui é um ato político, tudo é política, e a política sistêmica, essa coisa partidária, essa coisa do esquema, que a gente não pode perder a crença, porque quando ele fala, por exemplo, eu não quero mais saber porque não dá para confiar, não dá para acreditar, então perdeu-se a crença no ser humano. E esse é o ponto crucial. Quando se fala, por exemplo, não podemos separar religião com política, eu concordo. Não concordo que não possa haver religiosos políticos. Não pode misturar religião no esquema, ou seja, porque senão a gente pode ter um golpe de Estado. A gente periga, por exemplo, ter um golpe e virar o Estado cristão, como o Estado Islâmico virou, que é um golpe, né? Vem aqui, olha, aqui agora, aqui nessa região é o Estado Islâmico e bota para quebrar. Isso é um ato político. É uma ditadura política. É que a gente tem que entender assim, a religião não pode ser a moeda de troca, mas antes de eu ser um bandista, eu sou cidadão brasileiro. E eu não posso perder a crença no ser humano, nem no meu país, e nem no futuro melhor. Nesse sentido, eu tenho que me engajar. Se eu não me engajo como uma liderança política, talvez não tenho o tino para esse tipo de exercício efetivo, exercício do esquema, o exercício prático da política como um ato profissional, mas eu sou um cidadão e eu tenho que estar atento, porque o preço que eu pago em tudo, estou reclamando que o combustível está caro, é um acordo político, estou reclamando que o feijão está um assalto, é acordo político. A gente precisa trabalhar muito dentro da Umbanda em particular, porque tem essa coisa pesada na Umbanda, não quero misturar religião com política, mas ele vota. Até porque é obrigatório, ele tem que votar, ele tem que justificar, tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então ele é ou não é um cidadão? O que é ser um bandista e não querer misturar? Como assim você não quer misturar? Você vota no desconhecido, você vota porque alguém falou para você votar, mas você não quer nem ouvir aquele irmão que se diz que é da sua mesma crença e que tem uma ideia. É isso que tem que saber. Te representa? Então, quando a gente pensa assim, a Umbanda se organiza, a história de Moab Caldas, a história da família Nunes e outras histórias incríveis que tem, é um processo de organização, e quando eu venho aqui na minha região e apoio um político que vem e pede o apoio da Umbanda como comunidade, sociedade, como cidadãos, mas que ele vem e se aproveita da minha liderança, que trago ele na minha gira, falo para as pessoas ouvir ele, as pessoas ouvem e de repente votam nele. Ele tem que dar a contrapartida de ouvir esses cidadãos. É essa a questão, né? Quando a gente pensa em política e quer tirá-la da religião. De repente, a Peruíbe tem a sorte de ter o Davi, uma pessoa que a gente conhece, que vai se candidatar lá à vereança, e os umbandistas de lá já podem ter essa felicidade. Olha, eu conheço o Davi é um cara honesto, ele não vai se corromper pelo esquema. Mas o que ele tem de ideia? O que ele quer fazer? Um vereador pode fazer? É fiscalizar, pelo menos a bagaça toda lá, fazer a coisa funcionar. É isso. E é isso que tem que ser cobrado. O cidadão. Então, um bandista ele precisa entender que ele é cidadão antes de tudo, porque ele tem RG, tem CPF, e ele tem que engajar-se na sociedade dele. E aí, cobrar isso das suas lideranças políticas, e aí a gente tem problema. Quando a gente chega na questão prática, desculpa, eu estou me estendendo. Mas, por exemplo, não sei se é conhecendo todo mundo, vou dar um exemplo. Concessão de rádio, frequência de rádio,
fica na mão, isso é assim que funciona no Brasil, na mão de deputados estaduais e federais. Deu pra entender? Sim. Por que a Umbanda não tem sinal de rádio? Porque não tem representatividade. Isso aí. Isso é negociação política. Sim. E se a gente quer se organizar, um exemplo, por que um segmento religioso tem tanto? Porque eles estão abarrotados. Falta indivíduos para usar as tantas frequências de rádio que eles têm na mão, porque está lá tudo guardado na gaveta. E você pega aqui São Paulo, por exemplo, você dá um giro 360, porque você tem que dar 980 Só dá isso. para achar o que não é daquela religião. Porque é uma frequência atrás da outra deles. Isso daí é política. Não adianta reclamar, nossa, quanta frequência religiosa, né, dentro do rádio. Mas por que não tem um umbandista lá? Porque não tem acordo político, não tem negociação política. Coisa básica, simples, né? A gente não vai votar em um deputado porque vai prometer uma rádio para nós, não é isso. É que isso faz parte do processo. A gente tem que entender o que está por trás. Então, o que me incomoda é quando o cidadão brasileiro, que é um bandista também, ele se posiciona como não gosta de política, eu não quero saber de política, ele está dizendo assim, eu não sou cidadão, eu não gosto do meu país, eu não quero saber de nada e eu vou deixar a onda me levar. É isso que ele fala por trás de um suposto discurso de postura radical, de quem está de saco cheio. Você está de saco cheio? Então avalie quem você vota. Você está de saco cheio? Faça a política. Engaje-se então, vamos lá, vamos lutar por um país melhor, é isso. Se eu quero uma Umbanda melhor, eu também tenho que querer um país melhor, porque eu tenho que querer um país com mais educação, tenho que querer um país com mais cultura, porque é aí que tudo começa a acontecer, e isso é discussão política. Né? Não adianta a gente ficar batendo só no religioso, isso é discussão do brasileiro, ele tem que discutir. E a falta de representatividade chega ao tamanho, tem dois exemplos, que foi na última semana de julho agora, tá? Que foi formado aqui no Comitê Ecumênico do Centro Ecumênico dos Jogos Olímpicos. Não estavam presentes as religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, ao passo que o hinduísta está representado, o budista está representado e o islamismo também está representado, o judaísmo também. Tantas outras religiões têm pouca representatividade no Brasil, não sei dizer se é menos até do que a Umbanda, estão representadas e as religiões afro-brasileiras não estão. Por quê? Por uma coisa muito simples, não temos, como disse o Rodrigo, representatividade. No Rio tem, né? No caso no Rio de Janeiro específico tem. Mas não tem. É que o que acontece é que esse comitê é formado por iniciativa privada. Mas existe e aí é uma outra questão. Sim, monetário. mas mesmo assim, não existe um caso ainda, que foi um recente, entre aspas, acho que foi em 2010, 2011, que o pessoal do Santuário Nacional da Umbanda, eles tinham uma concessão, agora eles têm a definitivo, né, a propriedade. Eles tinham uma concessão que era renovável a cada 20 anos. Quando estava próximo a vencer a concessão, um vereador, acho que de Santo André, que era de uma outra religião, não vou citar, ele começou a falar que nós estávamos degradando a natureza. E começou a aparecer muito helicóptero da IBAMA, do CETESB, até que tiveram fiscalização da IBAMA da CETESB, confirmando que não havia nada, inclusive o laboratório de botânica que existe lá é um negócio maravilhoso, para quem tem a oportunidade de conhecer já. Além de nós não conseguirmos nos desenvolver, garantir os nossos direitos, nós corremos o risco de perder as poucas coisas que nós já temos. Entendeu? Por fim, essa história, graças a Deus, acabou no final feliz, que conseguiu-se, não sei o que chama-se a concessão definitiva, como é que foi, mas eles são responsáveis por manter aquela área, preservar o meio ambiente ali. Mas essa é uma história que acabou feliz. A gente pode ter muitas agora, no futuro próximo ou no futuro mais distante, que não acabem no final desse, um final feliz. E eu acho que é hora da gente entender, o que o Rodrigo falou é muito mais importante do que vocês estão imaginando, galera. Porque o brasileiro não tem essa cultura de se politizar, de estar conectado à política. E, obviamente, qualquer umbandista, antes de ser umbandista, é brasileiro. Se ele no seio da família, na escola, ele não recebe fundamento de política, ele não é instigado, ele não é motivado a discutir política, a entender política, a fazer política, porque não é interesse também, né, de muitos políticos, né, de que haja um despertar da consciência política das pessoas. Então o que acontece, gente? Mas que vocês entendam que da mesma forma que a gente poderia, o brasileiro poderia se unir para tripudiar contra certos absurdos que é feito contra o povo, principalmente a população de classe média baixa e baixa,
Nós umbandistas, nós temos, eu acho que não é o direito não, gente. Acho que nós temos o dever de começar a pensar melhor nesse negócio de política, colocar realmente candidatos que tenham saído da Umbanda, não candidatos que se transformam em umbandistas por interesses periódicos e efêmeros, mas alguém que já era da Umbanda, que tem Umbanda dentro do sangue, quer ser deputado estadual, quer ser deputado federal. Eu acho que nós temos obrigação, inclusive, conhecendo o caráter dessa pessoa, desse candidato, de apoiá-lo para que ele possa realmente levar o nome da Umbanda e para que a gente tenha o mínimo de representatividade. Mas isso é muito mais do que flagrante, pelo menos ao meu ver. O pai Ronaldo Linares fala assim: não peço o meu apoio prometendo alguma coisa para mim. Faça algo de bom primeiro e depois venha aqui nos procurar. Mais ou menos isso que ele fala. Teve uma época, acho que há uns 6 anos, eu estava dentro de um terreiro, aí eu era ogando daquele terreiro, aí o pai de santo falou, ó, hoje a gente vai começar a falar de política aqui. Eu estava tocando naquele terreiro lá, na época, estava tocando tabaco. Mas foi um absurdo, assim, todo mundo falou, nossa, como assim? Vai falar de política na pré-eleição, meu irmão? A gente tá esperando aqui falar da Umbanda, vai falar de política. E aí, a partir daquele dia, ele fez a gente entender essa relação necessária, quase que um mal necessário, se a gente pensar nessa questão sistemática, nesse esquema, que o umbandista precisa entender. Isso transcende que a umbandista não se relaciona com a política, é algo cultural, é cultural. O brasileiro não está acostumado a pensar política. E aí eu trago essa história do que o Rodrigo falou, erga as mangas e vai em busca da mudança. Só que por outro lado, vou fazer meio que o advogado do diabo aqui, eu trago isso para o futebol. Então, se a gente pensar ali no último sapeco que a seleção brasileira tomou, ninguém mais quer falar de seleção brasileira, ninguém mais quer falar de futebol, de seleção brasileira, de jogo, de Copa do Mundo, porque a pessoa está cansada, ela já cansou, que aquilo não é mais o futebol que ela esperava, o futebol que ela sonhava. É igual o brasileiro que volta, chega lá e nada muda, nada se altera, o esquema político é sempre o mesmo, a corrupção é sempre a mesma, independente de quem está no poder. Então, óbvio, o cara tem que ir atrás, tem que querer mudança, tem, mas eu acho que também o brasileiro está cansado de tentar, ele vota, mas porque o vereador deu uma dentadura para a avó dele, isso aí. Ele vota no outro, e aí eu tô tentando aqui, mudar o mundo, eu votando aqui, com aquele papo de, é uma formiguinha, faz sua parte, só que o outro lá se vendeu o voto por uma dentadura para a avó, o outro ganhou 100 conto e vendeu o outro. E fica difícil aquilo, você manter a sua postura. E aí vem outra questão. Essa semana, é rápido, eu tive um problema com o meu carro. E o meu carro foi apreendido numa fiscalização da polícia, né? Eu estava errado, óbvio, né? O documento estava vencido. Então, meu carro estava parado, eu andei com ele, a polícia pegou e tal. Beleza. E aí, pra muita gente que falei, putz, tive um problema assim, eu tirei o carro da garagem, esqueci o documento que estava no funileiro e tal. A polícia parou e pegou. O que as pessoas perguntavam? Mas você não tentou conversar com o guarda? Dá um jeitinho. E eu fico pensando, eu me senti honrado que em nenhum momento eu cheguei pro guarda e falei assim, ó, tem esquema não, em nenhum momento. Mas isso é uma porcaria, você se sentir honrado pela virtude natural. Exato, não é Porque é obrigação, né? É aí que eu vou chegar. Eu me senti honrado por não ter falado com o guarda, não ter um jeitinho, mas como honrado? É a mesma coisa que eu me senti honrado de falar a verdade. Então, eu me senti honrado porque eu paguei a conta. É o natural. Então é uma situação, Porque eu devolvi o troco que o cara tinha me dado errado, eu devolvi o troco pra ele, ó, você deu uma você pensa que você fez uma boa natural, velho. É uma sociedade onde o natural é extraordinário. É extraordinário. Que o normal seria aquele cara esperar e falar assim, ó, não tem como me dar, tem um. Não fazer o certo é ser o trouxa. Então é muito complicado. Isso quando o próprio responsável do policial fala assim, aí, eu ia prender seu carro, mas aí não tem. Como é que é aí? Não é? Aí então, você fica bom. Mas olha, e agora fácil. É difícil você viver numa sociedade que o próprio cidadão busca uma corrupção por um lado que beneficie ele. É muito difícil. Então, você estava falando, a gente tem que fazer política o tempo inteiro, de uma maneira saudável, dentro da família, num ambiente de terreiro. Ali, fazer a gestão das pessoas no terreiro, se não for um pouco político, vira bagunça. Né? Tem questão de panelinha, de preferências e tal, então você tem que ser político no bom sentido. É que a gente tem em mente, vai pensar em política, você só pensa em coisas desonestas, erradas, em benefício próprio. Que nem a gente estava falando do Davi.
Aí ele entra lá e vai buscar alguns benefícios, mas aí para conseguir aprovar determinadas coisas, o sistema funciona assim. O pessoal vai falar, mas e aí, o que você vai fazer? Nós temos aqui também alguns projetos que nos interessam, de outros segmentos que não sejam nem religiosos. Você vai votar, mas de repente vai totalmente contra os interesses pessoais dele, ou do partido que ele representa, que ele tem que pensar nos conceitos dele, no que o partido dele representa, porque ele não está sozinho, e também na comunidade que ele está representando religiosa e o bem-estar comum das pessoas. Então, existe uma troca, tudo é da troca, e até que ponto essa troca ela é meramente política, como o Rodrigo falou, de acordos, que são saudáveis para que todos os lados sejam enxergados, ou está vendendo, está se vendendo. Tem um político, que nem o Márcio falou, é bacana a gente procurar pessoas que são do meio umbandista para tentar eleger. Aí eu conheço um político há muitos anos, que na época eu trabalhei num templo e foi dado espaço para ele divulgar lá o trabalho dele, foi eleito, com ajuda ou não do templo, se todo mundo votou ou não sei, mas ele foi eleito. E aí perdemos o contato, porque aquele tempo foi há uns 12, 13 anos atrás. Enfim, agora ele me encontrou nas redes sociais, né? Porque há 7 anos atrás eu tinha um tempo com 10, 15 pessoas, agora sou dirigente de um tempo que tem 120 médios. Então, aí ele me chamou, né, no Facebook, ó, vamos conversar o seguinte, o papo já começou assim, ó. Preciso do seu apoio, que eu estou tentando voltar, né, entrar como candidato, e eu já consegui alguns ônibus aí pro pessoal ir pra praia e ir pra cachoeira. Sai fora. Graças a Deus foi pelo Facebook, se fosse pelo telefone eu me deixava, né, me levar pro distrito e falava, vou me vender por causa de um ônibus. Então assim, já é a cultura, o cara já vem com essa contrapartida e não é isso que me interessa. Graças a Deus a gente se vira pra ir pra praia, entendeu? E vai pra cachoeira, então. Mas aqui entre nós tem um cara que tá lá na Tá lá no fonte. poder, cara. E Sim, aí, cara? Eu sou de Brasília, mas vocês que mandam a galera pra lá. Só pra lembrar isso. O cara vai eleito. A gente são governadores, brother. O carro sai daqui, né? Só pra lembrar, velho, a descarga toda escoa em Brasília, só lembrando isso. Eu achei engraçado isso que falaram de cultura, né? Essa é uma cultura que, a cultura de dar um jeito, uma coisa que eu, particularmente, minha visão pessoal, independente de Umbanda, uma coisa que eu bato muito de frente é que as pessoas, elas costumam muito falar que isso é coisa de Brasil, isso é coisa de Brasil, isso é coisa de Brasil, isso é coisa de Brasil. E quando você viaja, às vezes você viaja pra fora, etc, você vê que não é. Já me cobraram suborno na Argentina, policiais argentinos, já me dei mal na Bolívia, já me dei mal na Europa, já me dei mal em vários lugares. Poucas vezes foi culpa minha, muitas vezes foi, mas muitas vezes não foi. Ninguém sabe. Como é que eu ia saber que era um homem, né? Não tinha como eu saber, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse negócio de cultura, de querer se dar bem, de querer dar um jeito, é uma coisa muito humana. Todo mundo quer o atalho, tanto é que eu já ouvi essa frase, talvez você já tenha ouvido várias vezes, tipo assim, cara, eu já tô acima do peso, não vou fazer regime, eu vou engordar mais um pouco porque eu faço cirurgia do estômago. Vocês já ouviram essa frase? Porque eu já ouvi de muitas pessoas. Eu conheci gente. Exatamente. O Chris Rock, que é um dos maiores comediantes da história, um comediante americano maravilhoso, ele fala exatamente esse exemplo que você falou, que é o do cara que se vangloria, o cara que bate no peito e fala assim, eu nunca fui pra prisão. Tu não tem que ter pra prisão não, cara. Tipo assim, que né, o cara, ele bate no peito e fala assim, eu cuido dos meus filhos. Cara, tu quer o quê? Ele pergunta, você quer o quê? Você quer um cookie? Você quer um presente? O que você quer, cara? Então eu acho que a gente tem que pensar muito essa questão de que o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho a se seguir. Às vezes o ferro, ele precisa ser esquentado para ser moldado, para ser transformado em alguma coisa, uma escultura, etc. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente precisa sempre lembrar que o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. E também a gente tem que parar com a culpa eterna de pegar o caminho das pedras por não se achar merecedor de tal coisa. Então, que o Brasil tem esse problema, mas vamos focar que não é só um problema do brasileiro. E também vamos pensar no lado positivo, porque eu sempre penso positivamente que as coisas de fato estão mudando, porque hoje fala-se mais de política do que quando eu era moleque. E eu acredito que todos aqui temos, alguns pelo menos, a mesma faixa etária, assim, né, entre os seus 30 e 40 anos nessa história, com umas 3 ou 4 exceções aí. Eu acredito que as coisas estão de fato melhorando. Eu acho que, como o Cris falou, onde tem gente, tem dificuldade, porque as coisas só evoluem socialmente quando um bando de cabeças evolui para aquela coisa ir evoluindo junto. Mas eu acredito que o Brasil está sim nesse caminho. Pode melhorar? Pode melhorar, tudo pode melhorar, né? A única coisa que não melhora é meu sorriso, que já é bom demais. A Umbanda precisa de representatividade, é óbvio. Você vai lá no cemitério, lá, entra com alguidar e fala assim, ó, eu vou lá fazer um sacudimento de Obaloaê ali no cruzeiro, falou. Mas você pode fazer a missa, você pode acender umas velhinhas para Jesus Cristo, para todo mundo.
mas você não pode arrear lá uma oferenda, a não ser que tenha um lugar específico para fazer isso. E eu estava no cemitério lá, fazendo o velório, entrou o padre e não tem esse negócio, vamos fazer um ecumênico, nada. Aí ele falou que não existia reencarnação, não existia um monte de coisa que essas pessoas que aí, ele nem sabia quem estava ali. Então, o que tem a ver com política? A gente não está ali com força para fazer nada lá dentro. Tem uma placa lá, você não pode fazer oferenda. Você não pode fazer nenhum ritual que não seja o católico. Você não tem visibilidade na TV. Quantas emissoras tem daqueles que estão destruindo a gente? Pô, tem mais Exu na TV do que nos terreiros agora. Tem ali o tranca-rua, às 3 horas da manhã tem mais gira de Exu do que qualquer lugar que a gente tem. Por quê? Está abarrotado de dinheiro e está abarrotado de representatividade, que é o nosso dinheiro que está bancando a quebra da Umbanda. E a gente não consegue se unir. É impressionante, a gente não consegue eleger um cara. Se a gente colocar alguém como representante e falar, vota nele, a maior parte dos terreiros vão falar, sei lá, hein, não vai. Isso aí não vai ser legal, ele vai querer comandar todos os terreiros, vai querer falar que é a Umbanda dele. E é o que a gente falou no começo, o que nos une e o que nos separa, né? Quando a gente quer colocar alguém, por exemplo, o Davi Veronese, e a gente não consegue, não tem representatividade, não tem união, não tem grana. A gente precisa disso, não tem o que falar. A gente tem que ter essa união. Como? Pô, não faço a menor ideia. O Paulo está aqui, ele é de Brasília, ele tem os esquemas de lá, mas eu não tenho a menor ideia. Por isso que eu pergunto para o PH, o Rafael, qual que é a opinião dele nesse assunto. Bom, política para mim é um assunto bem complicado, assim, sabe? Eu nunca me dei muito bem com esse tipo de coisa, eu nem me aprofundei, não sei nem estudar direito sobre isso. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que grande parte dos políticos são corruptos por conta da família. Aí você, por quê? Porque o cara tá precisando de grana para ajudar a mãe, o cara tá precisando de grana para, sei lá, dar remédio pro filho, e quando tá dentro desse esquema da política, as pessoas te oferecem isso, né? Oferecem, você vai conseguir dinheiro para ajudar sua família, sua mulher, seu pai, enfim. E ele se corrompe nesse momento, alguns, tá? Isso foi o que eu ouvi falar. E eles se entregam por isso. Só que aí eu vou fazer só um paralelo, eu vou jogar isso para dentro de um terreiro de Umbanda. A gente vê um terreiro de Umbanda como uma família, né? Sim. Pois é. E a gente esquece, voltando no início que você falou lá, no primeiro assunto que a gente conversou, alguns, né, os irmãos vê o outro terreiro como inimigo e não como amigo. E se você não traz ele para cá, você se distancia, você se sente sozinho e você não coloca em prática aquilo que a Umbanda é. Eu desmembrei em 3 pontos: política, família e religião. Esses 3 pontos têm algo em comum, que é o ser íntegro ali na frente de uma comunidade, ou na frente da família, ou na frente da população. E acho que nesses 3 pontos a gente pode pensar da mesma maneira. Um pai de família, ele cuida do sistema familiar, o político, ele cuida do sistema político-social, e um sacerdote cuida da comunidade religiosa dele. Nesses 3 pontos a gente pode falar que existe política nos 3 pontos. Que existe uma hierarquia, que existe uma maneira de coordenação, só que se um falha aqui dentro, toda essa estrutura se perde. E isso se baseia nos outros 2 pontos abaixo que eu acabei de citar. Então, a política é necessária desde que você saiba entender que realmente um sempre precisará do outro, em qualquer modo, independente da situação que você está. Se essa união não existe dentro da sua casa familiar, dentro do seu terreiro, não vai existir dentro da política. Então, um começa pelo outro. Os 3 vão se dando a mão. Então, eu penso assim, se um está desequilibrado, os outros 2 vão estar desequilibrados também. Então, a partir de um momento que um se equilibrar, todas as outras estruturas estarão equilibradas. O assunto política, para mim, eu acho bem complexo. Ainda mais, vou voltar ao tema, apesar de algumas pessoas não concordarem, mas no meu ponto de vista, a religião é um ponto complicado quando se fala em política, né? Porque até pela história, por confusões, né? As pessoas confundem as coisas. Política com religião, misturam as coisas. Mas eu deixo uma pergunta a vocês. A religião tem poder de mudar essa ideia? Nós temos poder ou podemos influenciar as pessoas a reavaliarem, a pensarem melhor? Temos esse poder? Podemos começar, como o PH acabou de falar, nos 3 pontos, nós podemos começar isso invertido, lado religioso, criando consciência dentro dos terreiros, o fato de ter também um representante
é muito importante. Temos uma grande dificuldade, mas também se não começar, como é que faz? Tem alguns irmãos já que já estão trilhando aí, mas são poucos, né? Eu acho que há uma necessidade de engajamento maior e pessoas preparadas e que tenham realmente afinco isso para ir até o final e realmente mudar a nossa visão, a visão das pessoas em relação à nossa religião e ajudar também no contexto também religioso, na Umbanda, né? A levar esse nome. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é a maior pergunta. Será que nós podemos mudar isso? Porque alguém tem que mudar. Em algum momento isso tem que mudar. Ah, mas é cultural. Tá, é cultural. Mas temos essa condição de pelo menos começar a criar uma consciência? As pessoas, sabe, refletir um pouco. Ninguém reflete. Precisa de um catalisador, né? Alguém como o pai Ronaldo Linares, que foi convidado várias vezes, já pensou alguém como ele? Se dizia muito, se o Rubens entrasse para a política. Então, na verdade, a gente também espera um Messias, né? De alguma forma, que chega e tem uma unanimidade, né? Porque não dá para agradar todo mundo. A gente está junto aqui, mas a gente sabe que a gente não agrada todo mundo, né? Eu sei, mas tem uma coisa ali, né? Tem uma a gente coisa espera que exista alguém na Umbanda que agrade todo mundo, assim como não é Umbanda, é outro segmento que é o Espiritismo, mas nem Chico Xavier não agradava todo mundo no Espiritismo. Jesus, gente, Jesus morreu crucificado pelos outros, né? Então, agrada religiosamente, mas pode ser que não agrade politicamente. Como é que Acho que o que o Robson falou, ele falou muito referente ao primeiro passo, né, Robson? Antes de chegar em tudo isso que nós falamos, dar o primeiro passo e trazer consciência pessoal. Mas eu acho, gente, que todos nós aqui conseguimos um feito em comum. Nós conseguimos desmistificar, quebrar o preconceito, quebrar certos paradigmas, abrir consciências das pessoas referente à nossa religião. Uns mais intensamente, outros menos intensamente, cada um no seu grau, mas todos nós conseguimos isso. Se nós já conseguimos uma coisa que parecia ser tão difícil, eu acho que isso não está tão difícil, gente. Eu acho que é uma questão de que o Café com Axé seja assim, um marco que mostre que a gente pode se unir para alcançar um objetivo em comum para a Umbanda, quem sabe que essa parte política seja um dos pontos em comuns que nós possamos conseguir juntos. E depois de 1h30 todos continuam vivos. Galera, e esse aqui foi mais esse vídeo do Café com Axé. Agradecer essa seleção de feras que estavam aqui juntos comigo, com o Tório, pessoalzinho, cada um mandando seu abraço, seu axé para todo mundo aí. Salve, pessoal. Aí, galera, obrigado a todos vocês. Tchau. Aí, galera. Tchau, vamos colocar todo mundo aí. Vamos dar um axé aí.